Eu agradeço, Célio. Tá bom. E passo a palavra ao professor Isaac Reutemann. Bem, bom dia a todas e a todos. Queria saudar o senador Cristóvão Buarque, que preside essa audiência, cumprimentar os meus colegas aqui de mesa e vamos projetar o primeiro slide. Esse ainda é do professor Célio da Cunha. E queria agradecer a lembrança do meu nome para participar dessa audiência pública, que eu acho ela é pertinente, essa questão, né, da universidade como que se deve ser a escada para a ascensão social ou ser uma alavanca para o progresso nacional. Acho que não está passando aqui. Onde que é? Só não levantar esse aqui. Ah, tá. Essa aqui. Bem, ali nesse slide, né, eu coloco a Universidade de Brasília, né, que tem uma importância histórica no desenvolvimento da universidade brasileira, e essa questão, né, se a universidade deve ser uma escada para a ascensão social ou uma alavanca para o progresso nacional. Quero dizer que, dependendo da posição de como se usa a alavanca, essa pedra pode ir para cima ou para baixo, né? Então, também temos que considerar que a universidade pode também, em vez de alavancar para cima, alavancar para baixo. Pode matar. Eu estou tendo dificuldades aqui. Ele está fraco, eu vou pedir para a pessoa voltar. Bem, eu vou procurar, nesse tempo que me concederam, de fazer uma história, uma pequena viagem no tempo, não tão longa, né, porque o senador Cristóvão Buarque ele iniciou essa audiência falando no convento, né? Mas eu vou procurar fazer uma retrospectiva histórica das universidades brasileiras, o que aconteceu no Brasil, no que diz respeito à universidade, e a gente vai ver que realmente ela tem servido mais para a ascensão social do que para o progresso nacional. Próximo, por favor. Ok. Eu aproveito. Está faltando uma alavanca ali das. Uma alavanca para. Eu aproveito esse intervalo, né? Esse é do professor Célio, para lembrar que nós temos uma crise nas universidades atualmente, né? Talvez no debate a gente possa fazer algumas considerações no sentido de superar mais uma crise. Próximo, esse é o próximo e o próximo. Isso. Então, como eu falei, eu vou fazer uma viagem no tempo, fazendo algumas considerações do passado, e aí eu trouxe duas fotos, uma da universidade bem antiga aqui no Brasil, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aquele prédio da Rua Maria Antônia, da USP. No presente, eu escolhi o Memorial do Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília, e uma universidade que olha para frente, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, inspirados nos princípios de Darcy
e Anísio Teixeira. E no futuro, eu não tenho foto de uma universidade do futuro, mas provavelmente nós vamos ter a tecnologia muito envolvida na Universidade do Futuro. O próximo, por favor. Bom, o passado, né? As primeiras escolas de ensino superior foram fundadas no Brasil em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao país. Antes não havia nenhum interesse, né? A família real estava em Portugal de fazer escola de ensino superior no Brasil. E neste ano foram criadas escolas de cirurgia e anatomia em Salvador, que hoje é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, e a de anatomia e cirurgia no Rio de Janeiro, que atualmente é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi também criada a Academia da Guarda Marinha, também no Rio de Janeiro, e 2 anos após foi fundada a Academia Real Militar, que é a atual Escola Nacional de Engenharia da UFRJ, e seguindo-se o curso de Agricultura em 1814 e a Real Academia de Pintura e Escultura. Próximo, por favor. Com a independência política brasileira, em 1822, não houve mudança no formato do sistema de ensino, nem sua ampliação ou diversificação. A elite detentora do poder não vislumbrava vantagens na criação de universidades. Contam-se 24 projetos propostos para a criação de universidades no período de 1808 e 1882, nenhum dos quais aprovado. Depois de 1850, observou-se uma discreta expansão do número de instituições educacionais, com a consolidação de alguns centros científicos, como o Museu Nacional, a Comissão Imperial Geológica e o Observatório Nacional. A ampliação do ensino superior limitado às profissões liberais, em poucas instituições públicas, era contida pela capacidade de investimentos do governo central e dependia de sua vontade política. A elite, naquela época, mandava os seus filhos estudar na Europa, em Portugal, na França, etc. Próximo. Na década de 20, o país contava com cerca de 150 escolas isoladas e as 2 universidades existentes, a do Paraná e a do Rio de Janeiro, não passavam de aglutinações de escolas isoladas. Foi com base nestes debates que o governo provisório de Getúlio Vargas promoveu, em 1931, ampla reforma educacional, que ficou conhecida como Reforma Francisco Campos, que foi o primeiro ministro da Educação do país, autorizando e regulamentando o funcionamento das universidades. A universidade deveria se organizar em torno de um núcleo constituído por uma escola de filosofia, ciência e letras. No período de 45 a 68, ocorreu a luta do movimento estudantil e de jovens professores na defesa do ensino público. As principais críticas ao modelo universitário eram a instituição da cátedra, a compartimentalização devido aos compromissos com as escolas profissionais da Reforma de 31, que resistiam à adequação e mantinham a autonomia, e o caráter elitista, quer dizer, na realidade, predominantemente escada para a ascensão social, o elitismo se refletia no atendimento de parcela mínima da população, sobretudo dos estratos mais privilegiados. O que se pretendia era a extinção da cátedra com organização departamental. Em 33, ano em que se passou a contar com as primeiras estatísticas sobre educação, o setor privado respondia por 64,4% dos estabelecimentos e 43,7% das matrículas do ensino superior. No final da década de 70, o setor privado já respondia por 62,3%
das matrículas, em 1994 por 69% e atualmente por cerca de 75,3%. Então, a gente vê que, ao longo da história, o setor privado embarca a maior parte dos universitários. E esses resultados que eu apresentei estão no censo de 2016. O dinamismo do crescimento do setor privado, em busca do lucro, pode ter ocorrido às expensas da qualidade. Apesar da exigência legal da reforma de 68, estabelecer um modelo único de ensino superior, baseados no tripé ensino, pesquisa e extensão, o sistema expandiu-se mediante a proliferação de estabelecimentos isolados e poucos foram as universidades que conseguiram instituir a produção científica, como ressaltado pelo professor Célio da Cunha. Presente. Pelo Censo de Ensino Superior do INEP, publicado em 2016, o panorama hoje, recente, é que nós temos 108 universidades públicas e 89 privadas, temos 10 centros universitários públicos e 156 privados, temos 138 faculdades isoladas públicas e privadas, 1.866. Veja a diferença, né? Parece que é o famoso 7-1, né? Uma diferença enorme. E institutos federais e Cefetes públicas, temos 40, não temos nenhuma privada, e no total nós temos 2.407 instituições públicas, instituições de ensino superior, sendo que 296 públicas e 2.111 privadas. Novamente, o 7-1. Os destaques do censo de 2016. Pouco mais de 8% das instituições de ensino superior são universidades, porém, essas instituições detêm 53,7% das matrículas nos cursos de graduação. No Brasil, em cursos presenciais, há 2,5 alunos matriculados na rede privada para cada aluno matriculado na rede pública. Em 2016, quase 3 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação superior de graduação. Desse total, 80,23% em instituições privadas. O volume de ingressos aumentou em 2016 na modalidade à distância. Na modalidade presencial, houve uma queda. Em 2016, mais de 1.100.000 estudantes concluíram a educação superior. Talvez esse seja o slide mais importante que eu trago aqui, que é a análise do presente e no sentido de que a gente possa ter subsídios para responder à pergunta proposta pelo senador. O que a gente pode dizer é que a escada prevalece em comparação com a alavanca, né? Se não fosse assim, se fosse de outra forma, a gente estaria numa outra fase de desenvolvimento social e econômico. E aí o que a gente precisa refletir? Falta de planejamento no ensino superior. Nós temos aqui mais vagas para cursos de direito do que os Estados Unidos, a Europa e a Coreia do Sul juntos. Precisamos de tantos advogados? Mesmo no sistema de pós-graduação, que tem um razoável sucesso, nós não planejamos. Nós formamos perto de 20.000 doutores por ano e algumas áreas de conhecimento têm carência ainda de doutores e outras têm um excesso. Está cheio de doutor desempregado. Quer dizer, precisamos planejar, tanto no que diz respeito a cursos de graduação, como de pós-graduação. Precisamos refletir sobre as instituições de ensino superior públicas e privadas, né?
Nos últimos anos, a gente tem visto um aumento de vagas em instituições públicas, novas universidades, novos campos, mas a tendência ainda é termos uma maioria de estudantes universitários em escolas privadas. E levando em conta que o mercado educacional internacional está adquirindo essas universidades privadas, nós podemos imaginar um cenário em que nós vamos ter a maioria dos nossos estudantes universitários formatados por um mercado, por uma necessidade comandada pelo mercado internacional. Então, essa reflexão é muito importante, inclusive, para manter a nossa soberania. A crise financeira nas universidades públicas, que são cíclicas, né? Temos uma grave crise aqui pertinho da gente, a poucos quilômetros, a Universidade de Brasília, que é um símbolo da universidade brasileira, ela está prestes a fechar suas portas. Tivemos ações afirmativas nos anos recentes e que já melhora o quadro dos estudantes, né, que não tinham oportunidade nenhuma de entrar numa universidade, eram raros, e já o panorama está modificando, o que é interessante. Um problema que nós temos que resolver é essa assimetria que existe nos 3 pilares da universidade: ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa, de propósito, está em caixa alta ali, porque quem não faz pesquisa é do baixo clero na universidade, mesmo na carreira, na ascensão, se considera pesquisa. Não estou dizendo aqui que pesquisa não é importante, é importantíssimo, mas o ensino e a extensão também são tão importantes como a pesquisa, né? Então, o ensino é relegado a um valor menor e a extensão, a gente precisa de um óculos para ler a extensão desse slide. Um outro ponto que deve ser considerado é a formação profissional versus formação cidadã. Algumas universidades têm sucesso na formação profissional, mas a formação cidadã deixa muito a desejar, né? Nós precisamos ter, não só no ensino superior, mas todo o sistema educacional, a formação cidadã, que é a formação com valores, virtudes, ética, solidariedade, compaixão, etc., etc. Um outro ponto importante que eu vejo na universidade hoje é a responsabilidade do ensino superior com o ensino básico, né? Não vamos ter, o senador Cristóvão tem usado esse argumento, que eu concordo plenamente, não vamos ter um bom ensino superior quando os egressos do ensino básico, os egressos do ensino médio, não tiverem uma formação adequada. Eu até costumo dizer que se a gente chamar um chefe de cozinha francês, né, para fazer um prato gourmet, se ele usar um arroz vencido, um feijão estragado, um tomate podre, não vai sair um prato gourmet. Então, a gente precisa ter essa matéria-prima, e aí a universidade tem uma responsabilidade muito grande no sentido de formar realmente os professores do século XXI e ajudar a termos qualidade no ensino básico. E tem várias maneiras de se fazer isso: trazer os alunos do ensino básico para a universidade, para atividades, ir para as escolas básicas. Eu até propus, não vingou, mas eu insisto, até se pensar na criação na universidade de uma pró-reitoria de pré-graduação. Quer dizer, tem uma instância na universidade em que a gente pudesse se preocupar com os futuros estudantes universitários.
E uma coisa muito importante é uma interação do ensino superior com o setor produtivo. A ciência e tecnologia no Brasil é feita, na sua maior parte, nas universidades e nos institutos de pesquisa, e é preciso, para o desenvolvimento social e econômico, que haja um casamento, uma interação, uma colaboração com o setor produtivo. Futuro, né? O futuro para responder se a escada ou a alavanca, eu acho que se a gente conseguir mudar a estrutura do trabalho, a gente pode eliminar essa pergunta. O senador do futuro não vai fazer mais uma audiência para a gente discutir a escada versus a alavanca. Eu trabalhei um tempo em Israel, na Universidade Hebraica de Jerusalém, num laboratório de pesquisa. O técnico de laboratório, desse laboratório que eu trabalhei, ele ganhava 800 liras israelenses, que era a moeda da época. O chairman, quer dizer, o professor titular do departamento, ganhava 1.200 liras. Quer dizer, entre 800 e 1.200 tinha o professor assistente, o professor associado, etc. Aqui no Brasil, numa universidade, um professor ganha 5, 6, 8 vezes mais que o técnico. Então, se a gente conseguir uma estrutura de trabalho em que qualquer trabalho é digno e a gente não tem essas diferenças abismais, eu acho que a gente não precisa ter ir para a universidade para ter ascensão social. E aí eu peguei uma frase de Martin Luther King que expressa mais ou menos esse argumento meu. E ele diz: se lhe pedirem para ser varredor de ruas, varra as ruas como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha ou como Shakespeare escrevia. Então, eu acho que se a gente conseguir evoluir para uma estrutura social em que todos os seres humanos possam ter uma vida digna e colaborar um com o outro, a gente resolve essa questão e a universidade fica sendo um instrumento para o progresso nacional. E aí, para a gente consolidar isso como alavanca de um ponto que eu acho extremamente importante e urgente, o papel da universidade para a gente melhorar a qualidade do ensino básico é a formação de professores do século XXI. A pedagogia tem que ser completamente mudada, tem que ser por temas e problemas, e não aquelas disciplinas que não têm mais sentido. É preciso que nós coloquemos o pensamento científico dentro do ensino básico, e a universidade pode colaborar com isso. Temos um programa sensacional desde a década de 50, programa de iniciação científica para as universidades, e a partir de 2004 para o ensino fundamental, com predominância no ensino médio. Temos que incutir no ensino básico, que a universidade tenha essa responsabilidade de incutir a responsabilidade social nos nossos educandos. Temos que aprimorar a educação à distância, e quando eu digo isso, se aproveitar das tecnologias de forma inteligente e, finalmente, ter a participação da família e da comunidade na aprendizagem. Está se instalando aqui, já foi criado aqui em Brasília, sob comando de um educador português, professor José Pacheco, que foi o criador da Escola da Ponte em Portugal, uma experiência sensacional, que é a comunidade de aprendizagem do Paranoá. E a ideia é
que de Brasília seja espalhado pelo Distrito Federal essa comunidade de aprendizagem do Paranoá. Se na discussão alguém levantar essa questão, eu entro em detalhe, e depois exportar para o Brasil e, por que não, exportar para o hemisfério norte. Finalmente, quero lembrar aqui educadores espetaculares que nós tivemos, o Darcy e Anísio. Destaco aquela parte, aquela frase do Anísio Teixeira, que só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é da escola pública. E, finalmente, um pensamento de nosso grande mestre, Paulo Freire, que a pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história de seu papel. Recusa-se a acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo. Muito obrigado. Obrigado.